A paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo ao meu canal Luciano Pentecoste Oficial. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Deixe o seu like, clique no sininho para ativar as notificações. Você será notificado todas as vezes que eu postar um novo vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre 4 chaves. Eu quero aqui lhe dar 4 chaves como dar uma saudação. Então eu vou lhe dar aqui, eu vou lhe mostrar 4 chaves como dar uma saudação. Porque infelizmente tem pessoas que não sabem dar uma saudação. Então esse vídeo vai ser muito proveitoso para você aprender as 4 chaves como dar uma saudação. A primeira chave para dar uma saudação é: primeiro, comece pelo centro do texto. Primeira chave para você dar uma saudação é: comece pelo centro do texto. Isso mesmo, evite explanar todo o texto, pois assim você vai gastar muito tempo. Porque tem pessoas que vai dar uma saudação, ele lê o texto e ele quer explanar todo o texto. A pessoa precisa entender, o irmão ou a irmã, que apenas uma saudação não é para explanar todo o texto. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui. Um exemplo, João, capítulo 4, versículo 23 e 24. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Onde Jesus diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura, disse Jesus. Esse é um exemplo. Você leu aqui comigo, João capítulo 4, versículo 24. Versículo 24 é o texto. Então perceba que eu estou lendo, eu estou começando a minha saudação pelo centro do texto. Então, queridos, não dá tempo de explanar todo o texto, porque é uma saudação. Aí você lê aí João capítulo 4, versículo 24, aí a pessoa que vai dar a saudação, ela quer explanar, ela quer contar a história do começo. Jesus ia passando por Samaria, era necessário Jesus passar por Samaria. Ela não precisa explanar todo o texto. Por quê? Porque é apenas uma saudação. Então, a primeira chave é essa: comece pelo centro do texto. Porque se você for explanar o texto, começar do início, né, a origem, porque era necessário Jesus passar por Samaria, né, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Isso daqui é na pregação, não na saudação. Então perceba isso. Entenda essa primeira chave aqui, para você dar uma boa saudação. Comece pelo centro do texto. Então, é pouco tempo que você tem. Você tem que ser objetivo. Então, querido, se você começar a explanar, você vai tomar muito tempo. Há uma programação no culto. Há uma programação no culto. E se você não for objetivo, você não for direto ali no texto, você vai acabar atrapalhando, desorganizando toda a programação do culto. Então, comece pelo centro do texto. Né? Um versículo chave, um texto. Quando você lê em João, capítulo 4, versículo 23 e 24, o texto fala sobre adoração. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Então, se eu vou dar uma saudação, no capítulo 4, versículo 23 e 24, qual é o texto-chave ali, a palavra-chave ali? É a adoração. Então, eu vou ler esse texto e eu vou falar sobre adoração rapidinho ali e encerrar. Amém, querido? Então, a primeira chave é essa: comece pelo centro do texto. Você recebeu a oportunidade para dar saudação. Se você ler João 4 e 23, não precisa você explanar toda a história do começo, porque é apenas uma salvação. Tá certo? E uma saudação é rápida a palavra. Uma saudação é 5 minutos. Então você tem pouco tempo. Então comece pelo centro do texto e você será bem sucedido na sua saudação. A segunda chave para dar uma saudação, evite dar detalhes sobre o texto. A segunda chave é essa: evite
evite dar detalhes sobre o texto, querido. Como é uma saudação, não há necessidade de dar detalhes. No caso, se fosse uma pregação, aí sim, você deveria dar detalhes sobre o texto em questão. Como é uma saudação, querido, não precisa você querer detalhar, explicar a origem, por que isso aconteceu, o porquê disso. Então não precisa você detalhar o texto. Na pregação sim, mas como é uma saudação, não há necessidade de você detalhar o texto. Você tem que ler um texto, ali a palavra-chave no texto, encontrar, aplicar logo e encerrar a sua oportunidade. A terceira chave para dar uma saudação é conclua de forma clara a sua saudação. A terceira chave é conclua de uma forma clara a sua saudação. Para isso você deve ser muito sábio. Use pouco tempo para falar. E nesse pouco tempo não deixe dúvida sobre o texto em pauta. Seja prudente. Então, a terceira chave para você dar uma saudação, querido, a terceira chave é essa. Conclua de forma clara a sua saudação. Você tem que ser sábio, você tem que ser objetivo. E você não pode, nesse pouco tempo que lhe resta de saudação, que é aproximadamente 5 minutos, querido, você não pode deixar dúvida naquilo que você vai falar na saudação. Está entendendo? Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou tentando explicar a você. Você tem que encerrar a sua saudação de uma forma clara e não deixar nenhuma dúvida, não deixar os ouvintes com nenhuma dúvida. Tá certo? Então, terceira chave, conclua a sua saudação de uma forma clara. Seja sábio, seja prudente naquilo que você está falando. A quarta chave para você dar uma saudação é essa. Fique de olho no relógio. A quarta chave para você dar uma saudação é fique de olho no relógio. A pessoa é chamada para dar uma saudação e ela esquece a hora. Ela esquece que é uma saudação e ela começa a passar 5, 7, 8, 10 minutos. Querido, quando você receber a oportunidade para dar uma saudação, pegou no microfone, fique de olho no relógio. Passou 5 minutos, encerra a tua saudação. Por quê? Porque tem pessoas que infelizmente pensam que saudação é pregação e não é. Você foi chamado para dar uma saudação, não uma pregação. Você foi chamado para dar uma saudação, não para pregar. Então você tem que olhar para o relógio, tá certo? Olhe para o relógio, olhe para a hora, fique atento, seja sábio, em nome de Jesus. Então, está aí as 4 chaves para você dar uma saudação. Primeira chave que eu falei, comece pelo centro do texto. Segunda chave, evite dar detalhes sobre o texto. Terceira chave, conclua de forma clara a sua saudação. E a quarta chave, fique de olho no relógio. Que Deus abençoe a todos.